Dizem que basta ouvir a voz dela, e você esquece quem é. Esquece até de voltar para casa. Alguns chamam de sereia, mas aqui ela é muito mais perigosa que um mito. E essa não é uma história inventada para assustar crianças. É o tipo de história que os ribeirinhos contam baixinho, olhando para o rio, como se temessem que ela ouvisse. Se essa história arrepiar você, se inscreva no canal. O rio dormia, ou pelo menos parecia. A noite na Amazônia tem um silêncio que nunca é completo. Sempre existe algo mexendo nas sombras, um peixe cortando a superfície, uma folha caindo. Mas naquela noite, havia algo diferente. Entre o som dos insetos e o vento leve sobre a água, surgiu uma melodia. Não era música de gente. Era um canto suave, quase doce demais, que parecia deslizar sobre as ondas e entrar direto nos ouvidos. Pescadores contam que, ao ouvir, o corpo simplesmente decide ir. As pernas se movem sozinhas, os olhos procuram a origem, e o coração bate como se estivesse correndo perigo. E ao mesmo tempo, desejando chegar mais perto. Alguns dizem que é como se o rio estivesse chamando, mas o rio não canta. Quem canta é ela. E quem ouve quase nunca volta. O mais velho da aldeia jurava que tinha visto. Era uma noite de lua cheia, dessas em que a luz prateada cobre tudo, mas não aquece nada. Ele estava à beira do rio, esperando a rede encher, quando a água começou a se mover de forma estranha. Não como peixe, não como vento. Era como se algo grande subisse, devagar. Primeiro, um brilho, cabelos longos, negros, que pareciam molhados e ao mesmo tempo iluminados pela lua. Depois, um rosto, tão perfeito que doía olhar. Olhos verdes que pareciam saber de todos os segredos e pecados de quem se atrevia a encará-los. Ela não falava, apenas olhava e sorria. E nesse sorriso havia promessa e ameaça. Ele disse que tentou recuar, mas as pernas não obedeciam. E no instante em que percebeu, estava dentro do rio até a cintura. Foi quando o canto começou, e o resto da noite ele nunca mais conseguiu contar. Depois daquela noite ele não voltou. Nem ele, nem os outros que juravam ter ouvido o mesmo canto. Os mais velhos da aldeia começaram a notar um padrão. Primeiro, um homem desaparecia. Depois outro, sempre próximo ao rio, sempre em noites de lua cheia. Ninguém encontrava corpos, nenhuma marca de luta, nenhum rastro. Apenas a ausência. As mulheres diziam que, nas madrugadas silenciosas, ouviam vozes masculinas cantando ao longe, como se estivessem felizes. Mas todos sabiam, quem seguia aquele som não voltava para contar. E assim a margem do rio se tornou proibida. Um limite invisível que nem os mais corajosos ousavam cruzar. Mas como toda história proibida, sempre existe alguém disposto a desafiar. Ele se chamava Aruan, um caçador jovem, conhecido por rir das histórias dos mais velhos. Para ele, a Iara não passava de um conto inventado para assustar crianças e manter os homens longe do rio à noite. Naquela lua cheia, enquanto todos dormiam, Aruan pegou seu arco e foi até a margem. O silêncio da floresta parecia mais denso. As águas, tão calmas, refletiam um brilho prateado que quase cegava. Então, ele ouviu. O canto, suave, envolvente, como se alguém chamasse seu nome. Aruan sorriu com desdém, mas a cada passo que dava em direção à água, menos ele lembrava de por que estava ali. Era como se o som não apenas entrasse em seus ouvidos, mas tomasse sua mente. O rio parecia adormecido, até que algo rompeu o espelho d'água. Primeiro, um fio de cabelo, negro, tão longo que se misturava às ondas. Depois, um rosto, belo demais para ser humano. Os olhos verdes e luminosos não apenas olhavam, eles prendiam. Era como afundar sem entrar na água. A pele cintilava sob a lua, como se cada gota fosse um fragmento de estrela. E a canção, suave, hipnótica, feita para que o corpo esquecesse do mundo. Aruan sentiu o chão sumir sob seus pés. Não havia coragem para recuar,
nem força para resistir. Quando a Yara sorriu, ele soube, tarde demais, que aquele sorriso não era um convite, era uma sentença. O som parecia vir de todos os lados. Era doce, mas carregava um peso que apertava o peito. A cada nota, o rio se tornava mais profundo, mais escuro, como se convidasse para um mergulho sem volta. O vento parou. As árvores silenciaram. Até o próprio coração de Aruan batia no ritmo da melodia. Não havia palavras na canção. Apenas sons que pareciam antigos, nascidos antes da primeira aldeia, antes da primeira fogueira. Era como ouvir o próprio chamado da água. E quanto mais ele tentava desviar os olhos, mais a voz da Yara se enrolava nele, como correntes invisíveis, arrastando-o para onde nenhum homem voltava. Quando Aruan já não sabia mais se estava sonhando ou acordado, a água se abriu. Das profundezas, ela surgiu. A pele clara como luar refletido no rio. Os cabelos longos, negros e pesados, escorrendo como correntezas silenciosas. E então, a mão dela tocou a dele. Fria. Não como a água, mas como pedra que nunca vê o sol. Naquele instante, todo o medo se dissolveu. A raiva, a resistência, tudo se perdeu. Era como se aquela mão tivesse arrancado dele o desejo de lutar. E Aruan entendeu, tarde demais, que não era ele quem escolhia. Agora, o rio já o tinha escolhido. O canto dela cessou. A correnteza parou. E por um segundo, o rio inteiro pareceu prender a respiração. Nenhum sapo coachou. Nenhum peixe rompeu a superfície. O vento sumiu das margens. Aruan sentiu como se estivesse sozinho no mundo. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não estava. Ela estava ali, parada, flutuando, olhando nos olhos dele como quem avalia um prêmio raro. O silêncio pesava mais do que qualquer grito. E, no fundo, ele compreendeu. O próximo movimento não seria dele, seria dela. Ela se aproximou sem pressa. A água se movia ao redor como se obedecesse ao seu corpo. O rosto dela estava tão perto que Aruan podia sentir o hálito fresco, com cheiro de rio e algo adocicado, quase entorpecente. Seus lábios tocaram os dele com uma suavidade que parecia inocente. Mas, no instante seguinte, um peso irresistível puxou seu corpo para baixo. Não era apenas força física. Era como se cada batida do coração empurrasse o sangue para longe da superfície. Os olhos dela continuavam abertos, implacáveis, enquanto o fundo escuro do rio os engolia. A última bolha de ar escapou de sua boca, misturando-se ao beijo que nunca teria fim. Aruan abriu os olhos, e não havia mais luz. O silêncio era espesso, quebrado apenas pelo som abafado de correntes de água. O rio lá embaixo não era apenas lama e pedras. Era um outro mundo. Estruturas feitas de conchas e ossos formavam um labirinto. Peixes enormes, de olhos brancos e cegos, deslizavam lentamente. Algumas sombras se moviam rápido demais para serem peixes. E no fundo, figuras humanas caminhavam como se ainda respirassem. E foi então que ele percebeu. Alguns deles o olhavam, com o mesmo vazio nos olhos. Eram outros que, como ele, haviam seguido a voz da Yara e nunca mais voltaram. Aruan sentiu a água fria tocar seu rosto. Não havia mais luta, apenas o peso suave de algo que o puxava para o fundo. No escuro, uma silhueta se aproximou. Cabelos longos, pele pálida, olhos que brilhavam como reflexos de lua. A Yara não abriu a boca para falar, mas ele ouviu. Uma voz doce, grave, que parecia estar dentro da sua própria cabeça. Agora você é meu, e ninguém vai lembrar de você como você realmente foi. E antes que ele pudesse responder, os lábios dela tocaram os seus. O beijo era gelado, e ao mesmo tempo tão quente que queimava por dentro. E então tudo sumiu. Na manhã seguinte, o rio parecia o mesmo de sempre. As águas corriam lentas, refletindo o céu cinzento, como se nada tivesse acontecido. Mas, para quem conhecia o lugar, havia um silêncio diferente. Os pássaros que cantavam cedo estavam calados. Nenhuma rã coachava,
e no ponto onde Aruan havia desaparecido, a água parecia mais escura, quase negra, como se guardasse um segredo recente. As mulheres da aldeia se reuniram na margem, olhando para o horizonte. Algumas rezavam baixinho, outras apenas observavam com os olhos marejados, como se esperassem ver algo, ou alguém emergir. Nada veio. Apenas o rio, e um eco distante, quase imperceptível, de um canto doce que se perdia na brisa. Desde aquele dia, a Yara deixou de ser apenas um conto para assustar crianças na aldeia. Passou a ser lembrada como um aviso, e um luto que nunca se encerrou. Os mais velhos reforçavam: o rio não é só água, ele tem olhos, tem voz e, às vezes, fome. As noites de lua cheia se tornaram dias de silêncio, onde ninguém ousava se aproximar da beira. E quando o vento soprava, trazendo o som distante de um canto doce, os mais prudentes fechavam as janelas e agradeciam por estar em terra firme. Mas sempre havia quem não acreditasse. E a cada geração, o rio escolhia alguém para lembrar que a lenda não é só lenda. Porque no coração da Amazônia, dizem que a Yara ainda nada, ainda canta, e ainda leva embora aqueles que confundem beleza com segurança.